Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários a respeito do controle da inflação pelo Banco Central. Na minha visão, o BC é uma roleta viciada, só os ricos ganham. Eu vou apresentar minhas ideias e vocês poderão ver quem tem razão. A origem do BC. A origem do BC é uma luta pelo controle da moeda. Existe sempre uma pressão para controle e expansão de moeda. O controle são os rentistas. Os rentistas têm muita necessidade que se controle a moeda gasta pelo governo. Por quê? Porque eles investem no governo. Eles ganham juros do governo. E com isso, eles têm medo que os políticos sejam uns gastadores irresponsáveis. Não é? Então, daí surgir a necessidade de criação de um controle, que isso vem na história da moeda desta maneira. E até que enfim se criou o Banco Central. O Banco Central tendo a missão de controlar a inflação, garantir que a moeda não seja desvalorizada, tá certo? A boa saúde da moeda. Muito bem. Mas na realidade, isso é o maior teatro de tesouras do mundo. O que é governo e o que é setor privado? Mesmo que seja governo, que seja o Banco Central, no nome do governo, mas quem manda é o setor privado. Porque quais são os presidentes de Banco Central que existem? São os presidentes, geralmente, que vêm do setor privado, vêm do sistema banqueiro, do sistema bancário, para controlar e dirigir o Banco Central. Então, o Banco Central impede, não confia nos políticos, tenta impedir a emissão de moeda pelo governo, e libera a expansão da moeda pelo setor privado. O setor privado tem 3 maneiras de emitir moeda. A primeira maneira é o crédito real. As pessoas vão e depositam no banco. O banco empresta estes recursos, um determinado percentual desses recursos, baseado em que os depositantes não voltarão a buscar o dinheiro. E com isso eles conseguem emprestar mais dinheiro do que eles recebem de depósito. Isso é uma maneira muito perigosa, é verdade, para os banqueiros, porque eles podem entrar constantemente em crises financeiras. Muito bem, qual é a segunda maneira? A segunda maneira é através de reservas fracionárias. O Banco Central diz, olha, 20% dos depósitos bancários deverão ser retidos como reservas fracionárias no Banco Central. E o restante, 80%, o banco pode emprestar. Ora, isto é uma verdadeira bola de neve em criação de moeda. Porque eu pego 100, deposito no banco, o banco tira 20, empresta 80. 80 rola na economia, volta para o sistema bancário, 80 eu pego mais 20%, 16, 64 estou emprestando lá na frente, 74 estou emprestando lá na frente. E assim cresce essa bola. É uma maneira de criar moeda dos bancos privados. E a outra, incrível que pareça, os banqueiros criam dinheiro do nada. Se você vai ao banco tomar um dinheiro emprestado, o que é que o banqueiro diz? Olha, eu não tenho dinheiro, mas quanto é que você quer? Quero 100 mil. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Ele empresta a você. Através de quê? Do princípio da partida dobrada, todo débito corresponde a um crédito de valor igual. Então, na contabilidade daquele banco, ele bota lá a receber de você, que está tomando emprestado, 100 mil. Ao mesmo tempo, um crédito para você na sua conta, né, e que ele vai lhe pagar esse dinheiro. O que ele dá? Ele dá um talão de cheque, ou qualquer outra coisa que possa fazer transferência de dinheiro. Fala um talão de cheque, estou com a cabeça no passado ainda, mas isso vai girar na economia. Muito bem, é uma criação de moeda muito importante e muito rentável, porque ele não paga nada a respeito dessa criação de moeda, não paga por isso. É um privilégio, uma exuberância
do sistema bancário. Olha só. E aí está a origem da inflação. O débito e o crédito permitem essa criação de moeda. Tá certo? Bom, com isso, se a origem da inflação é o excesso de crédito, você viu as três maneiras de jogar crédito para o sistema, por que a inflação não é combatida no excesso de crédito, no controle do crédito? Ela vai ser combatida através de uma taxa de juros, uma política monetária de taxa de juros sobre as reservas. O ideal é quando você descobre que você tem uma doença, você sabe a origem da doença e ataca a origem da doença. Isso aí é o processo natural. Mas o que está acontecendo não é isso não. A origem da doença é o excesso de crédito. Agora só que está sendo atacado pela política de juros altos. Uma política financeira. E contraditória. A política financeira não pode combater a inflação. A inflação deverá ser combatida pela política fiscal, evidentemente. Tá certo? Então a política fiscal que deveria controlar o excesso de crédito através de medidas macroprudenciais. Limitava o crédito e ao limitar o crédito, evidentemente, reduz o potencial de inflação. E outra coisa muito importante que a gente precisa perceber, que é um absurdo você ver isso, é que com a lei física é impossível diminuir excesso de demanda com moeda remunerada. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando a inflação está alta, o Banco Central olha e diz: a inflação está muito alta, precisamos controlar. Vamos botar a taxa de juros alta para controlar a inflação. Como é que ele faz ele complementa essa ação? O Banco Central faz o seguinte: olha a demanda, calcula ali quem demanda, tem 500 mil, por exemplo. 500 mil a mais de demanda que está pressionando a oferta da economia. Então ele resolve tirar, com a política de juros altos, essa oferta, esses 500 mil da demanda. Como ele faz? Ele emite títulos, aumentando a taxa de juros, botando 13,70, por exemplo, e bota no mercado. O mercado compra aquilo. E supostamente isso diminuiria a demanda. Mas o que está acontecendo aqui? Se você tem um débito, você tem um outro crédito. Qual é o crédito que você está dando? É a dívida do Banco Central que vai aumentar. Nos 500 mil, mesmo que ele tirou lá, vai aumentar em 500 mil. E outra coisa muito importante que ele não percebeu: não se pode tirar dinheiro, excesso de dinheiro, com dinheiro. O que ele está fazendo? Ele está colocando títulos remunerados. Então ele está tirando títulos remunerados da economia, entregando título remunerado. Qual é o efeito disso? Zero. O efeito é zero. Eu acho isso até uma situação que deixa os economistas aí que aprovam isso em situação muito difícil. Porque isso é de uma falta de bom senso, de conhecimento, beira ao idiotismo isso. Tirar dinheiro com dinheiro. Como é que eu posso? Como é que eu aumento a taxa de juros e entrego para você reserva remunerada e você me paga com reserva remunerada? O que foi que aconteceu? Nada. Eu não tirei e botei. E botei até mais. Por quê? Porque essas reservas remuneradas estão tendo uma taxa de juros mais alta do que aquelas que me compraram. Será que isso não é visível para todo mundo? Uma coisa tão simples dessa? Daí existia uma desconfiança muito grande. Uma questão que é colocada sempre. Isso aí tem propósito determinado.
ou seja, transferir dinheiro do governo para o setor privado. Mas transferir dinheiro do governo, o governo não tem dinheiro, quem paga isso somos nós. Então, é transferir dinheiro das pessoas que não têm dinheiro para investir, das pessoas que ganham salário, das pessoas que não ganham nada, tá certo? Para pessoas que têm dinheiro. Isso é um maná. Isso é uma escravização da população. E outra coisa, não traz nenhum efeito positivo esta política. Por que não traz efeito político? Vamos prestar atenção. Se aumenta a taxa de juros, o que acontece na economia? As empresas vão ter uma carga financeira maior. Se tem uma carga financeira maior, obviamente, o que vai acontecer? Vai reduzir seus resultados econômicos. Qual é a vantagem que tem? As empresas ficam em dificuldades, começam a ter dificuldade, muitas quebram, e há uma redução do crescimento econômico. O rendimento do crescimento econômico, a redução do crescimento econômico é que leva a inflação a ser domada. Então, isso não está claramente colocado. Deveria ser colocado. Como esses banqueiros todos dizem. Os juros altos não reduzem imediatamente a inflação porque as empresas reagem lentamente. Não é verdade isso. Isso é conversa para boi dormir. Na realidade, reage rapidamente, mas aumentando ainda mais a inflação. Porque não tem efeito, pessoal. Quando eu estou tirando moeda da economia, moeda remunerada. Eu estou tirando moeda remunerada da economia para reduzir o quê? Para reduzir a pressão da demanda sobre a oferta. E como eu estou tirando essa moeda remunerada? Colocando mais moeda remunerada. Mas por quê? Porque o que o governo está colocando é a mesma quantidade que retirou, mais a taxa de juros que ele vai pagar. Então, qual é o efeito disso? Nenhum. O efeito visível é fazer os banqueiros e os rentistas mais ricos. É visível esse efeito. Porque o objetivo, veja só que é o objetivo mais escalabroso que existe. O objetivo de juros altos é dificultar o crescimento das empresas através do aumento da carga financeira. Isso faz com que muitas empresas quebrem e que a economia entre num processo de crescimento ínfimo, às vezes até entrando em recessões, e com isso cai a inflação. Mas aí, se tudo isso caísse a inflação e acabasse, não era problema, mas não cai, não acaba a inflação. Ela vai renascer devagarzinho, daí uns 6, 8 meses, daí existe um crescimento de quê? Que a gente chama voo de galinha, um crescimento muito pequeno da economia, que novamente vai se encontrar numa situação onde o Banco Central vai colocar mais juros altos na economia, porque já que a economia está crescendo, a inflação está crescendo também. É um beco sem saída, é uma encruzilhada sem saída. Será que os economistas não têm capacidade de buscar uma outra estratégia para combater a inflação? Eu posso oferecer o que existe aí nos Estados Unidos, Japão e outros países desenvolvidos. Colocar uma política de juros mais baixo na economia do que o crescimento da própria economia. Se fizer isso, sim, existe a possibilidade que você traga a inflação para níveis bastante razoáveis. A primeira coisa é que você não gasta essa montanha de juros levando isso para o déficit fiscal da economia. Na realidade, a estratégia é ganha-ganha. Por quê? Porque se os juros
é inferior à taxa de crescimento da economia, está significando que eu estou coletando dívidas, aplicando na minha economia a uma taxa de juros que é inferior ao rendimento que eu obtenho com essas dívidas. Ou seja, a dívida se autopaga. Agora, do jeito que está o Brasil com a dívida, não sei. Porque aqui no Brasil todo mundo fala em dívida alta e dívida baixa e não qualifica. Existe um preconceito contra a dívida, acha que dívida é ruim. Se for administrada dívida, o objetivo de uma dívida é ajudar a economia a crescer, é fazê-la crescer mais ainda. Mas aqui no Brasil não, eu vejo aí no mundo todo. Ah, porque a dívida está 120%, a dívida está 100%. Só isso define que é uma dívida ruim? Tem muita coisa a ser analisada. Só que parece que as pessoas que comandam bancos centrais, comandam o governo, os ministérios de economia, etc., tal, não têm experiência suficiente para fazer uma análise dessa. Porque eu não vejo, a grande maioria dos economistas, eu não vejo, pode olhar vocês aí, o desafio a ter um jornal, uma revista, que fale outra coisa que não seja somente isso, que a dívida está alta. O que é dívida alta, meu amigo? Uma dívida alta pode ser extremamente favorável, desde quando os juros pagos para ela sejam inferior ao que ela está produzindo. Então não se pode abrir a boca e dizer que a dívida está em 80%, que está em 100%, que está em 120%. Tem que analisar o outro ponto. Tá certo? Então é como a lei física. É impossível você tirar moeda remunerada, ou seja, da demanda que existe, com mais moeda remunerada e controlar a inflação. Isso é uma coisa que eu não entendo. Agora, a conclusão que eu chego é o seguinte: o BC não controla a moeda. Por quê? Na teoria quantitativa da moeda, que tinha um controle da moeda, você não podia emitir mais do que a renda da economia, né? Se descobriu, com essa crise de 2008, que isso não é verdade. O Banco Central não tem nenhum controle sobre isso. Que o único controle que tem o Banco Central é a taxa de juros sobre as reservas inflacionárias. Não? Porque na crise, os governos despejaram dinheiro na economia e a taxa de juros e inflação foram para baixo. Então significa que não tem nada a ver. Essa teoria da quantitativa da moeda não era válida, tanto é que ela desapareceu. Então o Banco Central só tem um instrumento de controle que é a taxa de juros. Mas também não é verdade que controla. Como é que o Banco Central pode controlar uma inflação existente alta, quer dizer, excesso de dinheiro com política monetária? Ou seja, oferecer juros mais altos? Oferecer dinheiro com juros mais altos? Se esse dinheiro que ele está oferecendo tem tanta liquidez quanto a moeda, o que aconteceu nessa troca? Nada, absolutamente nada. Piorou a situação em favor da inflação. É isso que é. Então você chega à conclusão que há muito tempo que o Banco Central não controla a moeda. Não tem condições de controlar a moeda. A inflação só pode ser controlada através da política fiscal. Se o Banco Central vender seus ativos reais ao mercado, sim, está controlando a inflação. Mas colocar juros altos em títulos ou moedas remuneradas e entregar ao mercado, não tem nenhum efeito. Aliás, o efeito é contraindicado, é porque ele aumenta a inflação. Agora, se você está dizendo, olha só, mas lá no final a inflação cede, etc. Não cede, não é a inflação, não cede não é por causa dos juros. A inflação cede porque as empresas quebraram. Grande vantagem.
Você diz, olha, a inflação cedeu, mas quebrei 200 mil empresas. E o crescimento está de 0,5%, 1%. Que vantagem é essa? Isso não representa algo de bom para a economia. Temos que mudar isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.